Lucas, capítulo 2, por favor, abra comigo a palavra do Senhor. Lucas 2, versículo 25 em diante. Diz-nos assim, esta que é a palavra do Senhor. Lucas 2, verso 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Entre parênteses, e também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esta é a palavra do Senhor. Hoje nós refletiremos, antes da nossa cantata de Natal, que não será no próximo domingo, não teremos culto no domingo, mas sábado, às 7h30 da noite. Sexta, na praça de alimentação, às 8 da noite. E sábado, às 7h30, aqui, um belíssimo espetáculo. Contratamos alguns atores da Netflix, da HBO, da Fox. Eles apresentarão um teatro aqui no sábado. É só gente internacional. Eles abriram mão do cachê milionário. E aí, sábado, nós teremos essa apresentação desse pessoal junto com a cantata. Vocês podem vir, não pode trazer celular, viu? Porque eles têm um programa de fidelidade aí. Eles foram liberados exclusivamente para estar aqui no sábado. Então, hoje nós refletiremos nessa temática de Natal sobre encontros que marcaram vidas. E nós temos aqui nesse Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, um encontro que transborda de emoções. Através dos lábios de um velhinho, nós vemos a alma sendo escancarada, o coração sendo exposto, uma vida de dedicação e fé. Num determinado momento, percebe que toda a sua expectativa se concretiza. E eu até digitei uma pastoral que está no boletim, que na introdução fala sobre isso. O que as pessoas veriam em você, se o desejo de seu coração se concretizasse, se o seu maior sonho se realizasse. O nome desse homem é profundamente significativo. Simeão significa aquele que ouve. E ele não ouvia qualquer coisa, ele ouvia Deus. Em 2 versículos nós temos o Espírito Santo aparecendo 3 vezes. Esse homem recebe do Espírito Santo a revelação de que ele não vai morrer antes de ver Jesus Cristo. Esse homem é levado pelo próprio Espírito Santo para o templo para orar. E é o Espírito Santo quem promove aquele encontro. Ele queria saber como a agenda de Deus se concretizaria na história humana. E Deus havia dito para ele: você não vai morrer, meu querido, enquanto você não tomar em seus braços o Salvador da história. E num dia qualquer, num momento qualquer, esse mesmo Espírito que age soberanamente, e age muito mais quando nós nos abrimos para Ele, leva esse homem que ouve até onde Deus age. Quando esse homem chega no templo, lá vem uma família simples de pessoas pobres para realizar um ato simples. Um filho judeu com 8 dias de idade é circuncidado, é a famosa operação de fimose. Ele fica do 8º dia de vida até o dia 40 vivendo um processo de purificação, que é a cicatrização. No dia 40, os pais, se forem pobres, levam aquela criança até o templo
para consagrá-la a Deus, porque os filhos mais velhos, os primogênitos, não pertencem ao pai nem à mãe, pertencem a Deus e são consagrados. Se é uma família pobre, eles vão sacrificar rolinha ou pombinho, porque não tem dinheiro para comprar animais mais caros, comprar ovelha. E essa é a configuração, o extrato social de José e Maria. É pombinha e rolinho. Leva até o templo, para que Jesus passe pela purificação e seja consagrado ao Pai. E quando aquele homem toma aquela criança, vinda dos braços de um casal pobre, em seus braços, ele traz para nós uma revelação extraordinária. É um texto que explode de emoções, de sentimentos, de paz. O coração desse homem se escancara. A esperança dele se evidencia a todos nós. E a primeira revelação que esse homem faz, esse velhinho, é: Deus, eu quero te agradecer. Tudo que eu vivi foi para culminar nesse momento. O ponto mais importante da minha vida está acontecendo agora aqui. E o Senhor pode me levar em paz. Deus, minha vida não tem mais valor agora aos meus olhos. Não tem experiência que eu possa viver que vai eclipsar isso aqui que eu estou vivendo agora. Os meus olhos viram o Salvador. Deus, eu peguei Jesus em meus braços. E o nome Jesus é o nome grego do filho de José e Maria. Vem do hebraico Josué, que significa Yehoshua. Deus é salvação. E essa é a declaração que Simeão faz. Deus, o Senhor pode me levar, porque os meus olhos viram a salvação. E ele explica melhor que salvação ele se refere. Tudo aquilo que o Senhor havia prometido no Antigo Testamento está de maneira tão frágil em meus braços. Eu vi o Salvador. E ele agora deseja morrer. Não porque ele se tornou fatalista, melancólico, mas porque viveu demais. Ele olhou esse mundo demais, com toda a sua cara feia. E quando você vê a solução da cara feia desse mundo, você diz: Deus, eu quero estar num lugar melhor. Eu quero viver uma realidade muito melhor que essa. Então eu quero dizer que a minha vida não tem mais tanto valor aos meus olhos. Eu sei que eu fui salvo. Eu sei o que me espera. Eu sei que a eternidade está destinada a mim. Agora Simeão, ele olha para Maria, diretamente para Maria. O texto não diz que ele olha para José, mas é muito provável que ele também converse com o pai. E ele faz um pedido àquela mãe e àquele pai. Olha, aguenta as pontas aí. Segura o coração de vocês. Não sonhem para esse menino o que todos nós como pais aqui sonhamos para os nossos filhos. Esse menino não vai casar, não vai ter filhos e não dará a vocês neto. Esse menino não vai sentar em escritórios de arranha-céu, não lecionará em universidades e nem ocupará as tribunas. Esse menino viverá um ministério de contradição. Ele vai levantar muitos que estão caídos e ele vai derrubar muitos que estão em pé. Com isso, Simeão está dizendo que Jesus cumpriria a promessa dita por meio de Isaías, do capítulo 42 e 49. Isaías nos diz que quando o servo sofredor nascesse, ele abriria os olhos ao cego, quebraria as algemas dos aprisionados, anunciaria o ano aceitável da salvação, ele inverteria a ordem, o status quo. E isso se concretiza no ministério de Jesus. Os poderosos, os multimilionários, os líderes religiosos acostumados aos primeiros lugares, não recebem
como isso incomoda. Você é acostumado aos primeiros lugares, a bajulação, e o filho pobre de um simples carpinteiro, que provavelmente construiu o móvel que está na sua cozinha, não te reverenciar. Jesus cuidava e valorizava prostituta, pecador, alcoólatra, bandido, gente que não tinha vez em nossos banquetes, gente que dificilmente a gente convida no Natal em casa. Jesus convivia com as ovelhas negras da nossa família. Aqueles que nós desprezávamos, ele recebia. Por isso que o ministério dele seria de absoluta contradição, grande complexidade, marcado por inimizades, por corações que se levantariam em hostilidade contra ele. E Simeão alerta aquele pai e aquela mãe: aguenta as pontas, porque a vida desse menino será diferente. É por isso que no reino de Deus, a gente vai experimentar muita surpresa, gente. Muita surpresa. Mas é muita surpresa. O reino de Deus não tem lugar para o orgulhoso, para aquele que ama demais a si, para aquele que se preocupa demais com o seu prestígio e seus direitos. O reino de Deus é marcado por aqueles que reverenciam seus deveres, para aqueles que entendem, através de um jeito de viver. É por isso que Jesus diz que naquele dia, na eternidade, haverá uma surpresa, um espanto da nossa parte e um horror sem precedentes. Porque grandes líderes, grandes, não estarão lá. Ele vai dizer: vem, vem. Você que sempre foi misericordioso, vem. Você que sempre teve fome e sede de justiça, vem. Você que não amou o dinheiro, antes o usou para ajudar, para a glória do meu nome, vem. Você que viveu para servir ao invés de ser servido, vem. Você que chorou diante da injustiça que desgraça o mundo no qual nós vivemos, vem. Você que tirou do corpo e vestiu quem estava sem nada, vem. Você que deu comida a tantos famintos, vem. Esse é o currículo, gente. Isso assusta a gente, porque a gente está acostumado a consumir fé. A gente vem para a igreja para consumir religião, consumir boa música, consumir boa pregação, consumir, ter bem-estar. E se incomodar, eu vou para outro lugar. E Simeão diz para aquele pai, para aquela mãe: segura as pontas. Não tenha muitas expectativas com relação a esse menino, não. E tem mais. Versículo 30. A sombra que vai se projetar quando vocês conviverem com esse menino brincando, não é o balanço. Vocês estão naquele dia ensolarado, bonito. Leva seu menino para o parque. Ele está no balancinho, né? Aí você vê a sombra dele, ele balançando bonito. Aí depois ele está correndo com os irmãos. Você vê a sombra dele brincando, de pique-pega, pique-esconde. Não. A sombra que vai marcar o crescimento desse menino são braços abertos e duas pernas estiradas no maldito madeiro. No versículo 35, Simeão diz: uma espada traspassará esse menino. É provável que nesse momento os olhos de Simeão estivessem marejados.
lacrimejados. Tomar aquela criança tão frágil em seus braços e saber que aquele por meio de quem céus e terra foram criados, saber que aquele que nunca cometeu pecado algum, receberia uma maldita espada traspassando o seu corpo, provavelmente rasga o coração de Simeão. E ele precisa dizer isso para aquela mãe e também para aquele pai que estava presente. Esse menino vai morrer. A sombra do balancinho é a cruz. A sombra na cadeira da escola, quando ele estiver sentado fazendo a lição de matemática, é a cruz. Quando vocês celebrarem a aprovação no vestibular, a sombra continua. Quando tiver o culto de formatura e todos jogarem e festejarem, a sombra continuará a cruz. É provável que Simeão, depois de todo esse episódio de emoções complexas, gozo, meus olhos viram o Salvador. Pavor e tremor, ele vai ser alvo de contradição. Ele vai tocar em nervo. E depois a dor. Ele vai morrer. Simeão sai de cena. Possivelmente volta para sua casa, agora com grande alegria, porque sabe que o amor de Deus é tão extravagante, que não poupa o seu único filho, antes por todos nós o entrega, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Nós não podemos, no Natal, na Páscoa, seja que época do ano for, particionar o ministério de Jesus em compartimentos fixos, estanques. Natal é manjedoura, Páscoa é crucificação. Não. A vida e ministério de Jesus formam um conjunto, é uma integralidade. Você não separa o nascimento da vida, a vida da cruz, a cruz da ressurreição, a ressurreição de sua exaltação aos céus, tornará para terminar o que começou, que são os novos céus e a nova terra e um reino de glória. Esse é um dos mais belos encontros que a gente tem descrito nas Escrituras. Jesus cresce, grandes líderes religiosos o atacam. Outros querem cura, o veem como Jesus curandeiro. Me ajuda na minha cegueira, fome multiplicando pães e peixes. Me ajude no meu sangramento de 12 anos e me cure, porque os médicos não conseguem fazer. Todos os encontros com Jesus têm intencionalidades. Esse tem uma adoração contagiante. E quem recebe adoração é um bebê. E esse bebê recebe adoração porque sabem que ele vai morrer. E sabem que ele vai morrer sem pecado. Será feito o maldito de Deus por cada um de nós, a fim de que não haja mais pecado sobre nós. Você consegue entender o que é isso? De você poder sair daqui nessa noite e poder dizer: Deus, os meus olhos viram a tua salvação. Você consegue entender o que é isso? De através do ministério de alguém, os pecados do passado, do presente e todos os seus e os meus pecados do futuro terem sido perdoados. Você consegue entender o esforço de Deus
ao entregar para cada um de nós um livro escrito por mais de 40 mãos, cada uma dessas mãos vivendo em épocas diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, separados por séculos de distância um escrito do outro, e muitos não tinham conhecimento ao escrito do outro, e quando você pega esses 40 escritos num período de 1600 anos sendo escrito, você só tem uma mensagem: o filho da mulher nascerá, a serpente maldita vai picar o calcanhar do filho da mulher. Isso já aponta para a cruz. Mas esse filho vai esmagar a cabeça dessa serpente maldita. É por isso que Paulo diz em Colossenses 2, que quando Cristo estava recebendo a ira de Deus sobre si no Calvário, Ele estava reconciliando consigo o mundo. Ele estava destruindo o domínio do inferno. Ele estava quebrando a opressão do diabo sobre a minha vida, sobre sua vida. Ele estava proclamando perdão dos pecados do passado, perdão da força do pecado do presente, e perdão da condenação do pecado no futuro. É por isso que Simeão diz: posso ir embora. Eu vi, não a salvação, o meu Salvador. Que você possa ir embora para a tua casa nessa noite e dizer: Deus, obrigado. Eu desconhecia tanto serviço do Senhor por mim, mas agora eu conheço. O Senhor moveu céus e terra, o Senhor moveu milhões de pessoas com suas mais diversas circunstâncias, para que essa criança nascesse, crescesse e vivesse sem pecado. E o Senhor derramou sobre essa criança toda a ira que seria destinada a mim, para que não haja mais ira do Senhor sobre mim. É por isso que aquele que está em Cristo é nova criação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que aquele que está em Cristo é libertado do poder da escravidão do inferno e do pecado. É por isso que aquele que está em Cristo não tem esperança simplesmente, tem convicção absoluta de vitória sobre a morte e de vida eterna. Tudo isso revelado de um encontro. Encontros podem mudar a nossa vida. Eu estou vendo muitos homens com suas esposas aqui. Muitos casaizinhos com suas namoradas aqui. Você encontrou essa mulher um dia. Alguns já, hoje eu estou fazendo 12 anos de casado, obrigado, viu gente? Alguns num simples encontro, tem a parceira para o resto da vida. Nascem filhos, vêm os netos, vêm histórias bonitas, expectativas, sonhos, tanta coisa boa. Se Cristo Jesus te encontrar, num simples encontro, tudo muda. Se abra para isso. Você, adolescente que me ouve, deseje Jesus para a sua vida. Você, jovem que está aqui nessa noite, você não entrou aqui para cumprir um ritual trivial. Você entrou aqui para ser encontrado pela vida, e vida em abundância. Você, homem e mulher, que precisam tanto de algo que conecte, tantas pontas soltas. Cristo e sua obra dá propósito, significado e plenitude para cada batalha pela qual nós passamos nessa vida. Clame para ser encontrado por Ele. Você, idoso, que já está olhando para o pôr do sol, para a última hora da sua vida, você sabe o que eu estou dizendo. Você tem esperança de vida eterna. A morte não tem mais domínio sobre você. Esse Cristo Jesus
nos conecta em todas as nossas idades, em todos os nossos problemas e felicidades, e eleva a nossa vida à plenitude de alegria. Não permita-se viver aquém da alegria que Deus deseja te dar. Você pode chorar porque alguém inocente morreu pelos seus pecados, mas permita que seu coração transborde de alegria ao dizer: obrigado, os meus olhos viram o meu Salvador, aquele que foi destinado desde antes dos tempos eternos. Luz para revelação aos gentios, me alcançou hoje um anapolino, e talvez você não seja nem anapolino, estou aqui na Setor Sul, bairro tal, vim lá do Pará, saí de Manaus, saí não sei de onde, estou aqui, porque através dos vários encontros simples, Jesus Cristo quer transformar a minha vida para todos sempre. Vamos orar por isso, gente, por encontros. Eu quero te estimular nessa semana, abre tua Bíblia todos os dias, e Deus encontra a gente, viu? Abre tua Bíblia todos os dias, e não é ser aquele louco, vou ficar 24 horas, nada disso não. Abre tua Bíblia, lê um texto e diz: Deus, encontra esse filho errante aqui, ó. Pega esse forasteiro e traz ele para casa. Faça orações curtas. Até o fato da gente não orar, Deus já entende. Às vezes você quer parar para orar e não sai nada. Sai gemido, sai dor. Deus entende. Até isso, Deus entende. Que nessa semana você possa expressar diante de Deus esse anseio. Eu quero encontros contigo. Eu quero ser visitado pelo Senhor. Eu quero que circunstâncias simples se tornem momentos extraordinários para a minha vida. Faz isso. Busca a Deus. Abra a palavra dele essa semana. Todo dia porções curtas, com orações curtas. E pense nisso durante o dia. Eu quero encontros. Eu quero encontros. Eu quero encontros. Deus, o dia todo dia. Coisas simples. Deus, eu quero encontros contigo. Deus, eu quero encontros. É muito provável que no próximo sábado você vai falar: pastor, antes da cantata eu posso dar uma palavrinha? Jesus me encontrou e me transformou.